Pessoal, Reinaldo aqui da IA Tecnologia. Vou fazer uma pequena aplicação aqui com o medidor SMWM, é um Gateway Modbus para RS485 e ele consegue também transmitir esses dados via MQTT na Wi-Fi. O equipamento é esse daqui, ele tem um tamanho bem reduzido. A alimentação dele é 24 volts e na outra ponta aqui a gente possui a saída RS485, A+, B- e comum. Ele tem um LED aqui indicativo do status de conexão e um botão de reset. Para a gente poder fazer essa aplicação, eu vou usar um medidor de temperatura e umidade Modbus, que é o XYMD02. Ele também possui alimentação 24 volts e possui aqui a RS485. Vou fazer a conexão dele aqui e a gente vai fazer o passo a passo de configuração do SMWM. Equipamento aqui. Acabei de conectar. GND 24 volts. Puxamos aqui um paralelo para alimentar o sensor também em 24 volts GND. E conectamos aqui o A+, no A+, do sensor, e o B- no B- do sensor também. Então, uma vez que o equipamento foi energizado, ele começa a piscar o LED azul. Isso quer dizer que ele já está com o modo AP dele ligado, e a gente pode buscar a rede Wi-Fi dele. Eu espelhei aqui o celular para a gente poder visualizar. O equipamento ele vai criar uma rede chamada SMWM e o MAC do equipamento. Eu vou conectar nessa rede. Ele vai mostrar as redes disponíveis. Eu vou criar aqui, vou clicar na rede IE24G. Vou preencher a senha da rede Wi-Fi. Vou clicar em salvar. Ele já vai salvar essas configurações e tentar se conectar nessa rede Wi-Fi. Uma vez que o equipamento se conecte na rede Wi-Fi, ele vai acender o LED azul constante, né? Em vez de piscar, já acendeu. Acendeu o LED azul contínuo, quer dizer que ele conseguiu se conectar na rede Wi-Fi. Vou abrir o IP dele aqui, ó. Celular. Pode olhar o IP dele, por exemplo, no seu roteador. Aqui nesse caso, eu já tinha olhado previamente, ele pegou o IP 192.168.0.69. Uma vez que você abriu aqui a interface dele, vou ser um pouco mais objetivo aqui e mostrar a configuração do Modbus em si, né? Aqui em Tools, a gente tem aqui um Editar Script. Ele vai vir com um script padrão. A gente também tem no próprio manual um script de exemplo. Eu vou inclusive copiar ele para a gente nem usar esse padrão. O script que vem no manual. Para a gente poder entender quais parâmetros a gente vai colocar aqui na configuração do Modbus, o importante é a gente ver as configurações do sensor que a gente está utilizando. Para isso, achei aqui o manual do sensor XYMD02. Olhando passo a passo aqui, ó, a taxa de comunicação do XYMD02, ele tem um baud rate que é automático. Então a gente pode deixar o padrão aqui, ó, 9600.
Configuração da serial também é 8 bits, sem paridade, que é o N, e um stop bits. Também podemos deixar padrão para esse sensor. Você vai ter que analisar de acordo com o sensor que você utilizar. Explicando um pouquinho mais do script, todos esses parâmetros aqui depois desse campo D aqui, são parâmetros de definição, então são variáveis. Então, o máximo de tentativas é o número de tentativas que ele vai tentar fazer a leitura do endereço Modbus. O baud rate, vamos deixar 9600. A configuração serial, vamos deixar essa aqui mesmo. Ó, o endereço do dispositivo, para esse caso, é 1. Se tiver mais dispositivos na rede, dependendo da aplicação, isso vai mudar também. Aqui o código da função, isso aqui é relativo ao Modbus. Se a gente descer aqui no manual, vai ver aqui que é o comando Modbus aqui, ó. Vai usar o registro 04, que é leitura de registro, né? Então, esse fan code 4. O endereço do registro que a gente vai ler esses dois aqui, ó, temperatura e umidade. Então, ele é o endereço 1. E vamos ler também o endereço 2, para obter dois registros. Então, a gente coloca aqui, ó, endereço 1, count 2, quer dizer que ele vai ler o endereço 1 e o endereço 2. O tipo de dado, int16, porque ele tem 2 bytes. Então, a gente está falando que é 8... Cada byte são 8 bits, né? Então, int16 para poder fazer a leitura desse registro. Count 2 quer dizer que ele vai ler o registro 1 mais o próximo registro. Também o tipo de dado se define um só, int16, né? A gente tem mais duas variáveis aqui que são flags para identificar a tentativa de leitura, né? E se ele conseguiu enviar esse dado, depois a gente vai explicar um pouquinho mais à frente. Bom, continuando aqui, ó, o SMWM ele usa o firmware do Tasmota. Esse firmware é um firmware open source. Se você acessar aqui tasmota.github.io, você consegue ver bastante detalhes de documentação dele. Se você digitar aqui Tasmota também, ó, já tem o tasmota.github.io/docs, tem toda a parte de documentação. Ele vai explicar todos os detalhes de MQTT, os comandos e todas as funcionalidades do firmware. Focando um pouquinho mais especificamente no script, você consegue acessar aqui em tasmota.github.io/docs, scripting language, né? Que é todos os detalhes de como funciona essa linguagem, que é um script chamado Barry Script. Por exemplo, esse registro aqui D, vou dar uma buscar ele aqui, ó, ele vai explicar no início. Ele vai explicar o que ele é, né? Que são registros de definição e os tipos de variáveis que você pode declarar. Depois ele vai ter outros tipos de campos aqui que você pode definir no script, né? Então tem o B, que ele vai rodar o script depois que ele rodar o boot. PS, ele vai executar o script depois que ele rodar o boot e os sensores estiverem inicializados. E assim vão ter os demais explicações aqui. Vamos voltar aqui, por exemplo, para facilitar. Então, uma vez que a gente definiu essas variáveis, a gente tem um script aqui que roda depois do boot e depois de carregar os sensores. E ele vai definir Modbus serial config como config serial, que basicamente é o 8N1 aqui, que é o módulo que ele vai fazer a leitura. E o Modbus baud rate no baud rate 9600. Esse script pronto vai facilitar que você pode trocar essas informações direto aqui nas definições. Facilita um pouco para os primeiros testes. Depois do boot carregar os sensores, ele vai rodar então esse trecho do script. Depois tem um outro trecho aqui que ele vai rodar, ó, maior que T. Né? Essa condição ele roda depois do teleperiod. Teleperiod é basicamente quando o equipamento faz a leitura dos sensores.
Como que a gente consegue saber qual teleperiod que está no equipamento? Pode acessar, vou acessar outro IP aqui para não procurar. Em Tools, console. Nós digitarmos teleperiod, demos um Enter, ele vai mostrar aqui, ó, o teleperiod está definido como 60. Eu mandei o comando. Então, a cada 60 segundos, ele está rodando aquele script. O teleperiod é sempre síncrono. Vou mudar, por exemplo, para a gente poder fazer o teste, vou pôr um teleperiod 30, espaço 30. Agora ele setou o teleperiod para 30. Então, a cada 30 segundos, ele vai rodar esse trecho aqui do script. E o que ele faz? Basicamente, ele executa o comando modbus send, que é o envio do comando modbus com quais parâmetros? O endereço do dispositivo dev a DDR, que foi definido aqui como 1. Código de o function code, que é o 4, que a gente viu aqui no manual, é para leitura read input register. O endereço de início, né, o start address, é o endereço 1. Vai puxar aqui do reg ADDR. Está entre percentual porque é a variável. Registro 1. Tipo de dado, int16, ele está puxando daqui. E o count 2, que ele vai ler o registro 1 e o registro 2. E logo depois que ele envia esse comando, ele também seta essa variável enviou para 1. Ok. Então, depois de 30 segundos ele roda esse trecho. E ele vai ter aqui um trecho, ó, que está dentro dessa maior F. Vamos ver o que é o F aqui. Ó. O F ele executa a cada 100 milissegundos. O que é isso? É uma configuração de pooling do Modbus, para ele não perder a conexão. Então ele vai fazer, na verdade, 5 tentativas de leitura. Então ele deu o teleperiod de 30 segundos, ele roda uma vez o comando, define a variável enviou para 1, e depois ele vai rodar a cada 100 milissegundos esse trecho de código. Ele vai verificar, o enviou está 1, se o enviou está 1, ele tenta fazer a leitura. E incrementa a tentativa mais 1. Então ele vai fazer até 5 tentativas. Se ele atingir o máximo de tentativas, que está 5, ele vai, e não obtiver um retorno, ele vai resultar o valor com um erro. Quer dizer que ele tentou 5 vezes, falhou, e aí ele vai te mostrar um erro no invalues e vai mostrar o número de tentativas que ele conseguiu. Que ele tentou, né? E vai zerar essa variável. Quando que... E se porventura ele conseguir fazer a leitura? Às vezes até no primeiro envio. Aí tem esse trecho de código no E. O E é quando ele recebe um result. Que é você envia o comando e ele retorna um resultado. Nesse caso, que é aqui, ó, toda vez que ele recebe um result, ele vai rodar aquele trecho de comando. Então ele vai fazer o envio do comando modbus aqui em cima. Se porventura nesse trecho mesmo ele conseguir receber um retorno, result, que é um retorno dessa transmissão, ele já vai publicar o número de tentativas que ele obteve. Consegui na primeira, ou ele tentou na primeira, não recebeu um retorno. Tentou na segunda, na terceira, recebeu um retorno do Modbus, aí ele vai printar na sequência o número de tentativas que ele obteve. Então, assim, todo esse trecho daqui de baixo, o F e o E, são basicamente para garantir uma maior quantidade de tentativas para você ter êxito na sua leitura. O que está rodando de fato, e se der tudo certo já vai funcionar de cara, né? É esse trecho do T, que a cada teleperiod ele vai fazer a leitura Modbus. Então vamos ver na prática como que fica, como que a gente consegue debugar isso. A gente consegue, claro, primeiro tem que estar ativado aqui o script, né? E aqui na aba de console, nós conseguimos verificar o resultado dessa tentativa. Por exemplo, aqui, ó, ele deu error, que ele tentou 5 vezes, falhou. Aqui também deu error, a cada 30 segundos ele está tentando. Eu vou
conectar agora novamente o sensor. Se eu também rodar aqui um teleperiod, ele faz uma tentativa assíncrona da leitura. Ó, tá vendo que ele tentou, ó, Modbus send, mas ele está começando aqui no endereço 19. Eu não salvei. Vou salvar aqui, ó. Tá tentando o script que veio com o equipamento. Mas aqui ele tentou inicializar no 19, contou 32. Não tinha salvo esse script que a gente tinha copiado. Assim ele vai reiniciar. E agora ele já conseguiu ler. Ó. Modbus send, que é o comando, enviou o endereço 1, function code 4, inicia no endereço 1, int16, que é o tipo de dado, e vai contar 2 registros. A hora que ele enviou, ele recebeu um result com done. Então ele recebeu o result, ele vai rodar e recebeu um result com o resultado da leitura, que foi essa daqui. Logo na sequência, ele roda no script o trecho que ele mostra o número de tentativas. É justamente esse trecho aqui. Ó. Recebeu um result, ele publica esse trecho. Então ele fez o envio Modbus, recebeu esses 2 results. Como ele recebeu um result, ele roda o trecho do E aqui. Publica quantas tentativas ele fez para conseguir obter um resultado. Aqui, uma tentativa. Nesse caso aqui, 0 tentativas. Quer dizer que ele mandou e já recebeu, nem chegou a incrementar uma. Esse aqui ele enviou um e falhou e conseguiu fazer a leitura. O valor lido, ele vem aqui na... Deixa eu olhar aqui na parte da transmissão, né? Ele faz o envio. O retorno que ele obtém vai vir aqui em values. Ó. Ele conseguiu fazer a leitura, deu 278, 4, 1, 5. Isso quer dizer o quê? A gente olhar aqui no manual do equipamento, temperatura e umidade. A temperatura escreve melhor aqui. Temperatura, por exemplo, a 305. Você tem que dividir por 10 para obter o valor em graus Celsius. O mesmo para a umidade. Para que você faz a leitura na umidade, divide por 10 para obter o valor em umidade relativa. Então, quer dizer que está 27,7 graus e umidade de 41,4. Ok, então, por enquanto a gente conseguiu fazer a leitura local, tudo no equipamento. Como que faz para a gente transmitir esse dado? A gente volta aqui em Tools, quer dizer que ele está lendo com sucesso os dados. Vai voltar aqui em Tools, menu principal, configuração. Aqui em configurar MQTT, a gente vai preencher um host MQTT. Para facilitar, eu coloquei aqui no próprio Node-RED para a gente poder visualizar. Aplicação mais simples. Eu vou pôr o IP. Está rodando Node-RED, que é 192.168.0.3. A porta 1883. Então vou mexer no cliente. Usuário e senha, ele está sem usuário e senha, mas se tiver, você coloca o seu usuário e senha. E o tópico que ele vai publicar é o SM underline final do Mac dele. Eu vou salvar desse jeito. Ele vai reiniciar o equipamento. E a gente consegue ver em mais detalhes o tópico que ele vai publicar aqui no próprio console. Configurações PTT já está definido. Dá uma atualizada aqui para ver se ele está online. Eu acredito que
Ele tá com usuário e senha admin. Eu vou vir aqui no MQTT e vou colocar usuário admin e senha admin. Ele tava falhando a conexão, tá vendo? Tentativas de conexão. Não tava conseguindo se conectar no MQTT. Agora sim, ó. Já deu online aqui, conseguiu conectar. E a cada 30 segundos, que tá o teleperíodo, a gente pode até confirmar. A 30 segundos, ele vai fazer o envio e publicar em qual tópico? Esse tópico aqui, ó, tele smwm result. Posso copiar até daqui se eu quiser visualizar aqui no Node-RED. Tele smwm, o final do Mac, barra result. Buildar aqui a aplicação. Se chegar algum dado aqui nesse tópico, ó, já chegou. Ele recebeu um tópico com os valores de leitura. 280.442 é o mesmo que está aqui, ó. Exatamente o mesmo. E ele também publicou um Modbus Send dano. Publicou o Modbus Retries aqui. Com isso a gente consegue obter o dado do Modbus, né? E a partir daqui começar a filtrar o dado e utilizar. Então, além dessa funcionalidade aqui bem básica, né? Você pode colocar outras funcionalidades aqui no script. Como, por exemplo, fazer um tratamento desse dado e depois enviar um dado já processado. Comparar esse dado com alguma outra grandeza ali do próprio equipamento. Enfim, tem algumas maneiras de você conseguir trabalhar dentro desse script e enviar a informação da maneira que você quer. Mais informações você pode obter aqui no próprio documentação do Tasmota. Maravilha. Para cada equipamento você vai ter a sua própria configuração, você pode fazer o setup, pode trocar, por exemplo, para ler mais de um equipamento também. A questão da gente de explorar essa funcionalidade aqui. Bom, acho que era isso que é a ideia desse exemplo de aplicação, lendo um sensor Modbus RTU via o SMWM, aí, Gateway Modbus Wi-Fi. Até mais, pessoal.